Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Rafat Khalifa, ele que é egiptólogo, acompanha nossos grupos lá no Egito há mais de 20 anos, e ele hoje vai falar sobre a história das peregrinações no Egito, o Egito, berço de todas as civilizações. Então, vamos dar boas-vindas ao querido Rafat, para que ele possa começar aí a explicar para a gente sobre todas as peregrinações lá no Egito, como é que elas começaram e que nós estamos entrando no século XXI e graças a Deus o Egito se preparou para a pós-pandemia e para esse momento, que infelizmente ainda estamos dentro da pandemia, né? Vamos dar boas-vindas ao Rafat. Hello, vamos ver se está funcionando a sua internet. Ok, só vira a câmera. Muito bom. Bem-vindo. Yes, agora deu certo. Oi, Tudo Carla. bom? Tudo, E você? aí? Como você está? Tudo ótimo. Como é que foi de férias? Ah, tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, tudo Muito ótimo. calor no Mar Vermelho? É calor, a temperatura é por volta de 36, 37, que é temperatura boa, razoável para o verão no Egito. Agora, você É, sabe que as notícias estão contando que a Europa agora está com um calor muito forte. Não sei se eu está vi. passando Inglaterra, Espanha, Portugal. É. Eh, Nunca tinha chegado a 40 em Londres, hoje é 40, Pois é, entendeu? imagina. Então você acredita que Londres é 40, 41 e o Cairo é 36? Sabe como Ué, mas quando a gente estava aí em março, estava frio no Egito pela primeira vez, né? muito frio. Então o que está acontecendo agora está virando para o extremismo o clima. Então o Aham. frio está virando frio demais e o calor está Tá. virando calor demais no mundo. É. Então, muitos países está acontecendo essas mudanças. Não sei, a Europa, sobretudo, está tendo essas mudanças muito raras, estranhas. Também, não sei se você lembra, há poucos meses atrás houve as inundações cheias em alguns países Uhum. e, inclusive, na Alemanha, que nunca acontece, aconteceu umas cheias também. E então são muitas mudanças. É por causa disso que em novembro aqui no Egito, em Sharm el-Sheikh, vai ter uma conferência internacional do clima mundial, né? E espero que possa ter resultados e recomendações essa conferência para ter políticas na indústria, no uso do combustível das fábricas, etc., para controlar essas mudanças e ter um ambiente, um clima melhor e estável no mundo, né? Aham. Se Deus quiser, né? O ser humano precisa começar a respeitar as leis de Deus, a natureza e fazer a nossa parte, né? Fica essa coisa maluca aí que constrói aonde não pode, utiliza os recursos É, naturais da terra, enfim, mas chegaremos lá. tira, Bom, tira eu árvore, adorei. tira as árvores da floresta para construir e para utilizar a madeira das árvores. Então, precisa ter respeito, como você está falando. Sim, pois é, pois é. Bom, eu adorei o seu tema de hoje, a história das peregrinações no Egito. Muito legal. Porque, bom, vamos lá, fala o que você está pensando e depois eu te pergunto. É. Na verdade, você já esteve aqui várias vezes em viagens para o Egito e sabe que passaram várias civilizações e culturas no país, no Egito. Então, Sim. antigamente, claro, o mais importante e o mais famoso das civilizações que passaram no nosso país, aqui no Egito, a primeira civilização e a mais importante é a faraônica, aquela que é a mais Aham. antiga e a mais importante. Depois disso, passou a cultura greco-romana. Então, os gregos, Alexandre o Grande começou uma época diferente, que chegaram aqui os greco-romanos.
para governar, inclusive governaram no país. E um dos reis famosos dessa época é a Cleópatra, que todo mundo Sim. confunde a Cleópatra com a época faraônica. Ela é da época greco-romana. Tem também uma época que é a época do cristianismo. Quando começou o cristianismo no Egito, era um dos primeiros países no mundo que recebeu o cristianismo como uma religião. E mesmo desde que o Jesus Cristo foi um bebê, ele fez aquela história sagrada da fuga para o Egito, e fez essa Uhum. viagem com a Virgem Maria e o pai José, fizeram essa viagem até o Egito. Então, desde o começo do cristianismo, eh, começou o Egito a abraçar essa nova religião. Talvez o primeiro país que recebeu o cristianismo e que salvou o cristianismo da perseguição foi o Uhum. Egito. Também passou uma cultura que é muito importante no mundo hoje em dia, a cultura árabe Ah, e a cultura islâmica. O mundo tem 22 países que são países árabes e os países islâmicos, onde tem a religião islâmica como religião principal, são muito mais do que os países árabes. Tem muitos países que são muçulmanos e não são árabes, como a Indonésia, por exemplo. Filipinas tem muitos muçulmanos. A Índia até tem uns 250, entre 250 e 270 milhões de habitantes na Índia que são muçulmanos de religião. Então, os sim. muçulmanos no mundo em geral são por volta de 22% dos habitantes do mundo. Então, É. é uma porcentagem muito grande. Essa religião islâmica e os muçulmanos faz parte também das civilizações que passaram por Egito. Então, Uhum. contando essas civilizações, uma depois da outra, uh, podemos reparar que eles tiveram religiões variadas, muitas religiões, Uhum. e cada uma dessa religião tinha a peregrinação do seu jeito, a peregrinação de uma maneira diferente. Então são parecidas essas civilizações em certas coisas no tema da peregrinação e são diferentes em outras temas. Mas podemos dizer que todas sempre tiveram essa ideia de fazer as viagens de peregrinação. Então é isso. O que é peregrinar? O que significa peregrinar? Peregrinar Pois é, eu ia te normalmente perguntar, era a minha primeira pergunta. O que que é, significa fazer uma peregrinação ao Egito, um país tão rico? pois é fazer uma viagem. Na verdade, é fazer uma viagem para encontrar a Deus, para para se unir ao Deus, ter uma união com o divino, para o humano se unir ao divino. E isso, na verdade, é a substância de toda religião. A ideia de Uhum, toda religião é isso. Religião, a palavra religião da etimologia tem re e legião. O que religar, religar uma coisa com a outra, religar o ser humano com o divino. Então isso é o importante da religião, se unir com Deus. uhum, Um dos meios dessa união do divino com Deus é a peregrinação. E exatamente como o meio da oração. Então, quando você reza, quando você faz alguma oração, você está se unindo com Deus. Você está num uhum, momento que está se livrando da vida mundana, da vida sim. material, para ficar Uhum, assim num momento espiritual com o divino. Isso é a uhum, oração. A peregrinação é a mesma coisa, só de um jeito diferente. O jeito é fazer uma viagem até encontrar com Deus em algum destino específico e se unir com Deus. Na verdade, isso é muito importante porque a viagem ajuda muito a sair das coisas de dia a dia.
ajudar a se livrar dos compromissos diários. Ajuda também muito a ter mais tempo para pensar e para Uhum. contemplar, para pensar em muitas outras coisas que nos outros dias a gente não faz isso. Então, as peregrinações normalmente fazem isso. Então, quando você viaja para algum destino sagrado, um lugar sagrado, isso é peregrinar. Então, quando você vai para um lugar importante, sagrado, que facilita para você de fazer orações, de se unir com o que você acredita, com Deus, e inclusive de encontrar a si mesmo, de entender a si mesmo, isso significa peregrinar. E quase Uhum. toda a cultura, toda a civilização já teve isso. Muitos acham que isso existe só hoje em dia nas religiões atuais. Mas, na verdade, não. Isso começou desde a antiguidade com as civilizações muito antigas. É, por exemplo, aquela viagem que faz lá de Santiago de Compostela, em Espanha, Sim, as pessoas fazem essa viagem para... é um tipo de peregrinação, é um tipo sim, de viagem religiosa. A mesma coisa a Fátima, em Portugal. As pessoas sim. que vão lá na cidade de Fátima e vão naquele mosteiro, faz algumas orações, inclusive às vezes inventaram essa coisa de pedir coisas, de desejar coisas no local. Você pode desejar a coisa na sua casa, né? Tudo bem. Mas também desejar a coisa no lugar sagrado que você acredita e faz uma viagem especial até esse lugar para começar a desejar qualquer coisa de Deus nesse local sagrado, isso é outro significado, outro sentido. E não é só desejar coisa para a nossa vida ou para a sua família, os seus amigos, não é só isso. Qualquer que seja essa coisa que você está desejando. Não é só isso, é também junto com isso agradecer a Deus, agradecer ao Divino do que nós Sim. já estamos tendo na nossa vida. Então, a questão de ir até esses locais sagrados é por essa coisa dupla de agradecer a Deus pelo que temos e desejar o que quiser, né? Inclusive nesses desejos, pode pedir a Deus as desculpas de qualquer coisa que a pessoa já fez, o perdão de qualquer problema ou pecado, desejar ter paz com algumas pessoas da família, dos amigos, dos vizinhos, de Uhum. qualquer que seja de contatos, de qualquer problema que teve. Então, isso tudo acontece, pode acontecer desde a casa, mas acontece com muito mais valor, com mais força, quando você faz alguma peregrinação. E a peregrinação em cada religião, tanto antigamente quanto hoje, aconteceu de jeito diferente. Às vezes acontece por regra religiosa que você tem que respeitar e tem que praticar, e às vezes é coisa apenas para recomendar, uma coisa recomendável, uma coisa aconselhável. Não é por obrigação. Cada religião tem o seu jeito. É, a peregrinação mais antiga que houve na história da humanidade foi na época do Egito Antigo, que quando todos os egípcios sonhavam, como hoje todo muçulmano, por exemplo, sonha em ir a Meca, em Arábia Saudita, é a mesma coisa. Naquela época, estou falando de quase 5 mil anos atrás, todo egípcio, inclusive até às vezes de outros países vizinhos do Egito, sonhavam em fazer uma viagem até Abidos. Ah, E a Bibi. cidade a cidade onde tem o famoso templo de Abidos do faraó Seti, Seti I. Estou falando mais ou menos tipo uns 1400 anos antes de Cristo. Então, Uhum. 3500 anos atrás, 3400 anos atrás, faziam essa peregrinação a essa cidade, entendeu? Então isso Abidos foi o centro da peregrinação de todo egípcio. Abidos foi a Meca
dos egípcios da antiguidade. Foi o Vaticano de todo católico hoje. Então, Abidos é o centro da peregrinação dos egípcios daquela época. Então, Tá. o que eles faziam e por que iam lá? Porque, na verdade, Abidos é o centro do culto de um deus muito importante do Egito Antigo. Se chama o deus Uhum. Osíris. Né? Se chama Osíris. Que conta a história porque Osíris é um mártir, como um deus mártir, um deus que lutou muito por causa da justiça, da bondade, do amor, e afinal ele pagou a vida dele por causa desses princípios. Segundo a mitologia egípcia, Set mata Osíris naquele conflito por causa do poder. Eles são dois irmãos, Set e Osíris. E segundo a mitologia, Set mata Osíris e divide o corpo dele em pedaços e joga os pedaços do corpo em todas as províncias do Egito, todos os estados do Egito. Província é a divisão política que usamos, a palavra que usamos aqui, equivale a estado no Brasil. Né? Vocês usam estados, porque tem a geografia de estados. Então, o que acontece é que esse deus Set joga as partes do corpo de Osíris no Egito inteiro, que eram 42 partes, porque as províncias egípcias contavam 42 províncias. E em cada província caiu um corpo, um pedaço da perna, um pedaço da mão, o braço, etc. Abidos recebeu a cabeça de Osíris, que para os egípcios eles consideram isso como a parte mais importante. A cabeça do deus Osíris recebeu e ficou enterrada. Onde ficou enterrada? Lembra aquele Osirion, aquele prédio que está enterrado por atrás do templo, onde tem as flores da vida, o desenho das flores da Sim. vida naquelas colunas? Então, os egípcios acreditam que a cabeça do deus Osíris está enterrada nessa parte do Osirion. Então, é por causa disso que foi uma cidade muito sagrada, muito importante para todo egípcio, onde sonhavam fazer uma viagem para lá. Como os egípcios faziam as viagens para chegar até Abidos? Com os barcos, de barco. Então, faziam no Rio Nilo as viagens desde Tebas, que era capital do Egito durante muitos anos, até chegar a Abidos para peregrinar, para rezar, para fazer as orações ao deus Osíris. Essas viagens, eles tinham roupa específica, roupa especial, utilizavam roupa de linho branca para fazer essa viagem, porque eles acreditavam que o branco é a cor divina, a cor dos deuses, a cor da pureza. Então, nas orações, eles sempre utilizavam isso. Como nós sabemos isso? Já temos alguns papiros que contam dessas viagens da peregrinação, e que nesses papiros já temos como é a roupa, que é diferente da roupa que utilizavam nas cidades, nas festas, na vida de dia a dia, no trabalho, nos campos de agricultura, etc. Faziam as orações e voltavam para as cidades de novo. Podia ser Tebas, que é Luxor hoje em dia, podia ser qualquer outra cidade no país, inclusive as cidades do delta do Nilo. Osíris, na verdade, quando ele se divide em pedaços assim, já está no país inteiro, conta uma versão da mesma mitologia, da mesma lenda, que a deusa Ísis, a companheira dele, ficou tão triste, muito triste, chorou tanto, chorou muito por causa dessa tristeza, e as lágrimas dela é a chuva que chega de vez em quando no Egito. Então, quando tinha chuva no Egito, antigamente, os egípcios acreditavam que são as lágrimas, que fossem as lágrimas da deusa Isis. Ela junta os pedaços do corpo de Osíris e consegue resgatar ele, consegue ele de volta mais outra vez na vida. Só que ele continua mostrando a bondade.
ele resolve deixar o trono e deixar esse nosso mundo daqui, o mundo da nossa vida de agora, para eles todos, para ela, Isis, que é irmã e esposa ao mesmo tempo, para o filho, que é Horus, que aparece mais tarde, até para o irmão que tinha matado ele, que é Set. Ele larga essas coisas todas, abre mão de tudo e vai para outro mundo, o mundo do além. É por causa disso que os muçulmanos na religião egípcia acreditam que Osíris é o deus rei, o rei de todos os deuses do mundo do além, do mundo de após a morte. E uma coisa muito interessante que eles descobriram, que toda pessoa, cada um de nós, quando morre, vira Osíris. Então, cada humano, quando morre, eles chamavam ele Osíris fulano. Osíris fulano. Significa que cada um de nós, quando morre, chama Osíris. Os ingleses, americanos, na língua inglesa, eles falam Zelet. Zelet, Charles, É, por exemplo. Zelet, aquele que Zelet fez a Philip. passagem, o que desencarnou, the late. Então é a mesma coisa. Osíris. Então, os egípcios tinham isso, tinham esse conceito. E por causa disso, que cada um de nós se une com o Deus Osíris, e esse foi um dos melhores desejos, porque quando se une com Osíris, significa a eternidade. Porque Osíris é um Deus eterno. Ele faleceu do nosso mundo daqui, morreu daqui, mas vai para outro mundo para ficar eterno. E quem se une com ele, quem vira Osíris, significa que vai ganhar a eternidade. E a palavra eternidade no Egito Antigo é sinônimo de paraíso. Então, ganhar a eternidade significa vivo para sempre. Então, quando morre alguém, vira Osíris. Por causa disso que cada múmia, cada corpo, quando embalsamavam, a família levava num barco e fazia uma viagem de peregrinação até Abidos, com o corpo do familiar morto, até Abidos, para fazer uma visita de peregrinação e levar o corpo de novo no barco e navegar até chegar a Tebas e levar a pessoa para o túmulo. Depois, levar esse corpo para o túmulo. Então tem que fazer também peregrinação morto. É um tipo de peregrinação de despedida. Despedir de Osíris nesse mundo daqui e ir depois para outro mundo para encontrar com ele. Então, isso é a peregrinação no Egito Antigo. Eu queria também comentar que esse prédio é muito enigmático, aquele templo de Osíris, o Osiraico, o templo de Osirion, se chama também, que está atrás do templo de Seti, em Abidos. É muito enigmático, porque até, inclusive, alguns dizem que é muito mais antigo do que a construção do templo. E alguns dizem que é da época da construção do templo da Esfinge. Sabe que frente à Esfinge tem um templo? Tem um templo. E aquele templo que está frente à Esfinge tem blocos muito grandes de granito. A forma da construção do Osirion, em Abidos, do templo da Esfinge. A Esfinge é de 4.500 anos da história, pelo menos. Pelo menos. Os blocos são muito parecidos de tamanho e da forma da construção. E ultimamente tem uns estudos muito interessantes também que fazem comparação dessas construções com alguns templos dos Incas no Peru, porque encontraram que tem muitas pedras de granito muito parecidas, sobretudo na cidade de Cusco. O granito lá, o tamanho, a forma da construção e tudo é muito parecido. Por isso dizem que talvez as civilizações aprenderam uma com a outra ou até podiam ter contato uma civilização com a outra. Isso que tem a ver com a civilização
faraônica no Egito. Então, isso é a peregrinação no Egito. A peregrinação também no Egito não é só dessa época. Ah, vocês sabem que Moisés, como profeta, viveu no Egito, né? Viveu a Uhum. história dele na Bíblia. Ele estava até no palácio do faraó desde bebê, quando a mãe dele colocou ele no Rio Nilo para salvar ele daquela história que o faraó queria matar todos os bebês recém-nascidos. Chegou ele no palácio do faraó e passou a vida toda, porque os filhos e a família gostaram muito de receber esse bebê tão lindo, e assim foi salvo de um jeito, sabe, muito, de um milagre, né? E Uhum. aí passou a vida no palácio. Só que aconteceu esses detalhes da Bíblia, e teve que sair com o povo judeu, com os hebreus, do Egito para com o destino à Terra Santa. E passa nessa viagem, quando abre o mar, segundo a história sagrada, passa Moisés e o povo hebraico até o Sinai. Ficam perdidos no Sinai durante 40 anos. Sim, bastante. Nesses 40 anos, na verdade, teve tipo lavagem de muitas ideias erradas que Moisés acreditava que o povo dele tinha na cabeça. Então ele fez essa lavagem nesses anos todos para educar o povo dele, para ensinar eles muita coisa. Essa viagem em si é uma peregrinação, É. porque essa viagem ele está indo para encontrar com Deus. E até já encontrou com Deus mesmo, porque num dia desses ele fez uma subida, deixou o povo dele embaixo e fez uma subida no Monte Sinai. E aí, em cima do Monte Sinai, ele falou com Deus e recebeu os 10 mandamentos e Uhum. recebeu os conselhos de Deus e aprendeu com Deus nesse dia, nesse momento, quando ele estava sozinho com Deus. É de pouquíssimos que falou diretamente com Deus, e segundo algumas interpretações, é o único que falou diretamente com Deus, Moisés. Mas, de toda maneira, ele, quando aprendeu os mandamentos, levou esses mandamentos para o povo dele, que se considera como regras, o princípios, né? Que ele Uhum. ensinou o povo dele para continuar até hoje, tem que viver sem matar ninguém, sem mentir, sem roubar, são as coisas morais. Então é isso que a gente faz quando faz uma peregrinação. Vai lá para Deus, se encontra com Deus, tenta se unir com Deus para resgatar dentro de nós os princípios da moralidade, os bons princípios, para converter as pessoas em pessoas de mais bondade, né? Hoje em dia, a mesma viagem a gente faz. Aquela viagem até o Monte Sinai, muitos turistas do mundo inteiro vêm aqui, faz uma viagem até uma cidade que talvez muitos que estão acompanhando a gente agora nessa live não vão saber, que tem uma cidade se chama Santa Catarina, no Egito, aqui no Uhum. Egito. Se chama Santa Catarina. Nessa cidade, as pessoas, os turistas, grupos de turistas vão, tem hotéis básicos, simples, não é uma viagem de lazer, mas é uma viagem de peregrinar, é uma viagem de Uhum. encontrar a Deus, uma viagem de cada um encontrar a si mesmo. O interessante nessa viagem que começa a fazer esse passeio uh, no momento do meio-dia, meia-noite mais ou menos, uma depois de meia-noite, começam a sair os grupos todos, fica ah, um número muito grande de grupos de várias nacionalidades. É muito lindo isso, porque eu sinto nesses momentos desses passeios que é uma viagem exatamente como a unir o ser humano, porque você Uhum. encontra africanos com europeus, com brasileiros, com latinos, com coreanos, grupos de 1.000 pessoas, ou mais de 1.000 pessoas ao mesmo tempo,
numa distância de quase 1 quilômetro, fazendo uma caminhada. Às vezes, quando é uma noite de lua, fica uma paisagem muito linda que dá para tirar Uhum. fotos desse povo fazendo essa subida. Quando já chega lá em cima, lembra desse momento de Moisés. Lembra do momento de encontrar com Deus assim no topo, Sim. em cima da montanha. Então, esse é um momento de peregrinar. E, e nessa viagem, acontece meia-noite, porque demora mais ou menos 3 horas a subida. E 3 horas significa chegar mais ou menos às 3 de madrugada ou às 4 de madrugada, depende do horário da saída, que normalmente isso coincide com o nascer do sol. Essa imagem do nascimento, de aparecer a luz. E isso, se você pensar bem nisso, isso significa passar fazendo orações assim que chegar em cima, fazendo meditações, pensar em Deus, lembrar de Moisés, lembrar de receber os mandamentos e as regras da moralidade, e ao mesmo tempo aparecer a luz, que é uma luz material, só que tem um significado espiritual dentro de nós também, iluminar Sim. os nossos corações. Então, o melhor momento é aquele momento seguir as orações, as meditações. Então, que a pessoa fica muito calma, muito equilibrada, com muito sentimento de iluminação por dentro. Então, essa viagem, na verdade, a origem é no judaísmo, mas tem de muitas outras religiões que fazem essa viagem de peregrinação. Então, essa viagem faz parte da peregrinação da história do Egito, porque aconteceu no Egito por egípcios Sim. que nasceram no Egito, inclusive Moisés mesmo, aquele que foi hebraico, que foi judeu, ele foi também egípcio, porque ele nasceu Uhum. no Egito, porque ele É nasceu verdade. aqui no Egito. Isso o que tem a ver com a peregrinação no judaísmo. Jesus Cristo, quando bebê, teve uma história muito parecida na Terra Santa. Ele estava eh, eh, perseguido também, né, Uhum. pelos soldados, os reis, os militares, e a mãe dele ficou muito preocupada com ele e com muito medo de passar mal para ele, e aí ela resolveu fugir para o Egito, né? E os egípcios têm muito orgulho porque tem muitos que procuram sempre o refúgio no Egito. Inclusive, ultimamente, na política, todo país que acontece guerra tem muitos refugiados que vêm para o Egito, dos países vizinhos. Uhum. Aí da Síria, por exemplo, os problemas que aconteceram, e Iraque, aquela guerra e Sim. coisas, isso deu como muitos refugiados que chegaram ao Egito para viver. Naquela época de Jesus Cristo, eles chegaram aqui no Egito. A viagem deles, fizeram uma viagem a pé, praticamente, desde a Terra Santa, Belém, até Uhum. o Egito, a pé. E tinha um burro que eles utilizavam como meio de transporte. Essa família sagrada parava de vez em quando nos locais, desde a entrada na fronteira do Egito, Uhum. começavam a parar em locais. Esses lugares onde eles paravam são lugares muito sagrados pelos cristãos do mundo inteiro hoje e pelos cristãos egípcios também, que chamam coptos. Os coptos egípcios. Cóptas. São os coptos. Então, são lugares muito sagrados, de maneira que, com o tempo, os santos e os seguidores do cristianismo resolveram construir igrejas e mosteiros nesses locais. Uhum. E aí ficaram os monges para viver nesses mosteiros e ficaram os seguidores para ir rezar nessas igrejas sagradas, porque são lugares onde Cristo mesmo passou. Sim. Inclusive, vou lembrar você de uma das igrejas, que é a igreja de São Sérgio, São Sérgio. aí no bairro Copto, no Cairo, Sim. uma igreja que Jesus Cristo passou.
e passou uns dias até, inclusive, escondido numa cripta, como um quarto aí subterrâneo, uma sala, um corredor, assim. Ficaram escondidos nessa cripta durante uns dias que todos os soldados romanos estavam à procura deles. E eles mudavam de um lugar para outro, porque eles estavam, na verdade, escapando, fugindo dos soldados que estavam perseguindo eles. Só que depois, quando Jesus Cristo volta para a Terra Santa, esses lugares, com o tempo, viraram lugares sagrados e viraram centros de viagens, que esse caminho desde a Terra Santa, passando por todos esses lugares até hoje, é um caminho em que fazem um tipo de peregrinação. Então, tem muitos cristãos do mundo que estão fazendo essa viagem. Talvez o número dos peregrinos, Uhum. das pessoas que fazem essa viagem é muito menos ainda, mas ultimamente o governo egípcio está começando a fazer uma infraestrutura fantástica para facilitar essa viagem da peregrinação, do caminho de Jesus Cristo. Então, como tem o caminho de Santiago de Compostela na Uhum. Espanha, aqui vai ter o caminho também de Jesus Cristo para fazer essa Maravilha. viagem. Então, eles vão fazer hotéis para facilitar o turismo, de passar por Sim. todos os pontos onde Jesus Cristo passou. Isso tem está é a peregrinação no cristianismo. Então tem Uhum. a peregrinação na época faraônica em Abidos, a peregrinação do judaísmo no Sinai, na Santa Catarina, no Monte Moisés, no Sinai, e tem a peregrinação do caminho de Jesus Cristo. No Egito também tem a peregrinação islâmica, Hajj. Essa palavra É? é muito importante, chama Hajj. Hum. A palavra Hajj significa peregrinação. A palavra Hajj é uma palavra faraônica, mas é utilizada na língua árabe. Na língua árabe significa peregrinação, mas na língua do Egito antigo significa branco. Então, o Ah, branco em egípcio é Hajj. Por que ah, então no Egito antigo, por que chamam Hajj? Porque eles pegaram essa palavra no islamismo para dizer peregrinação. Eles usaram essa palavra porque todo mundo usa roupa branca. pois é, quando E vai para Hajj Meca. no Egito antigo era a cor branca. E por causa disso que chamam a peregrinação ir para Meca de branco. Hã? Então, todo muçulmano, para fazer essa viagem de peregrinação a Meca, em Arábia Saudita, tem que utilizar roupa branca. Na verdade, a roupa branca tem essa característica de ter essa cor por causa da pureza, por causa Sim. da pureza, e a cor da pureza como existe em todas as crenças e todas as religiões. No islamismo também tem o mesmo significado. Não pode ir com cores, tem que ser em branco mesmo. E por isso, quando vai em Meca, em Arábia Saudita, aquela mesquita tão importante chama Kaaba, Sim. na Meca. Kaaba é a palavra da qual foi derivada a palavra cúbico. Sabe a forma geométrica? Porque Kaaba, na verdade, é cúbica também. Ah, É como uma mesquita importante onde muitos muçulmanos vão todo ano, milhares e milhares de muçulmanos fazem orações, dão volta em redor dessa Kaaba e também com esses vestidos brancos. Também esses vestidos brancos, na verdade, é, às vezes pode usar apenas tecido, não roupa feita, não roupa uhum. confeccionada, mas um tecido mesmo, como se fosse um lençol de Ah, cama, ah, cobrindo o corpo. Por quê? Porque o muçulmano, quando morre, eles enterram o corpo assim desse jeito.
É, o muçulmano no enterro não é como o católico. Não coloca em caixão. Coloca apenas num tecido branco e leva. Então, o que significa isso? Significa nós, após a morte, no islamismo, vamos encontrar todos com Deus Sim. no mundo após a morte. Então, essa viagem a Meca, essa peregrinação muçulmana, é uma viagem de encontrar a Deus nessa nossa vida de agora. Então, é um jeito diferente para fazer essa viagem. Eu não sei como andamos de tempo, Carmen. É... Tem 20 minutos, 19 Ah, minutos. 21. Ah, legal. Tem bastante. Agora, tem. Agora, então, tem essa viagem. A viagem de Meca em Arábia Saudita, essa peregrinação, faz parte das 5 regras principais de todo muçulmano no mundo. As 5 regras mais importantes. A primeira que é acreditar que Deus é único, e Maomé é o seu profeta. A segunda é fazer as orações 5 vezes por dia. Sim. É. A terceira regra é ajudar os pobres com caridade, dando comida, roupa, remédio, casa, trabalho, facilitando para o pobre de ter uma vida melhor de qualquer jeito. Essa é a gente chama zakat na Uhum. língua árabe. A quarta regra é o jejum no mês de Ramadã, fazer um jejum no mês de Ramadã, não come desde a madrugada até o pôr do sol durante aquele mês famoso, muçulmano de todo mundo faz isso. A última regra é fazer essa coisa da peregrinação a Meca. E para muçulmano, para fazer a peregrinação a Meca, precisa ter 2 condições. Tem que ter dinheiro que sobra das necessidades básicas e saúde física. Se falta uma dessas 2 coisas, a pessoa está perdoada. Não precisa Não fazer. precisa ir. Mas você já está com dinheiro, já está com vida econômica boa, está com saúde e tal, tem que fazer isso. Então tem que ter dinheiro sobrando das necessidades básicas, né? Mas também não pode dizer, eu não posso viajar agora, fazer peregrinação, porque não estou com dinheiro sobrando das minhas necessidades de ir à praia, né, de passar as férias no Caribe, por exemplo, ou uma viagem desse jeito. Necessidade básica não tem tanta interpretação. É coisa da alimentação importante, Sim. coisa de roupa, ter casa, tal. Mas não pode comprar um carro, né, tal caro, por exemplo, dizendo que isso é necessidade básica. Então tem que fazer essa peregrinação na viagem para a Arábia Saudita. Do Egito sai todo ano milhares de egípcios para fazer essa peregrinação. E é um sonho de todo egípcio. Eu conheço, por exemplo, pessoas que passam a vida toda, pessoas simples, passam a vida toda sonhando fazer essa viagem de peregrinação à Arábia Saudita. Apesar vou dizer que, situação difícil financeiramente dessas pessoas, mas eles sonham com isso. Até que muitas vezes as pessoas, quando recebem a herança, quando falecem os pais e tal, junta esse dinheiro da herança, às vezes, para fazer essa viagem. Sim. Porque na religião islâmica, eles a crença ou a regra religiosa a pessoa fica não só pura de roupa branca, mas fica purificada também de todos os pecados que fez durante toda a vida. A pessoa vira exatamente como nasceu. Tá. Então, essa é uma vontade muito importante, um sonho muito importante de muitos. Sobretudo com a idade, que muitas Sim. pessoas com a idade começam a sentir o seguinte, começam a sentir, passando a fita assim da vida da pessoa, que eu fiz muita coisa boa, mas também estou me Uhum. arrependendo porque fiz esse pecado.
fiz aquilo, fiz essa coisa, chateei uma pessoa, chateei um amigo, um familiar e tal. Então eu quero que Deus me perdoe desses comportamentos que eu cometi. E não é só isso, ele sente também que já está mais próximo a outra vida após a morte do que a vida de aqui. Então ele quer chegar a essa nova vida recém-nascido mesmo, com todos os pecados Ok. já tirados e toda a limpeza já tem, toda a purificação já tem dentro dele. Então é uma viagem muito importante. Já conheci muitas pessoas chorando por falta de condições de não poder viajar e fazer essa viagem de peregrinação a Meca em Uhum. Arábia Saudita. Então eu posso resumir o que temos nessa live, que na verdade a peregrinação, viajar para se livrar da vida mundana, para se livrar dos pecados, para virar puro, para se purificar, é coisa que já existiu em muitas culturas. Todas as culturas que passaram no Egito tiveram essa peregrinação. Agora, Uhum. com certeza, teve peregrinação também em outras culturas, em outros países, na China, ou nas Américas, ou na África. Então, é uma coisa que sempre existe em todas as crenças. A coisa de peregrinar. Eu não sei se alguém das pessoas que estão acompanhando a gente agora pode ter alguma pergunta, ou você mesma, Carmen, se quer algum Vamos ver. comentário, alguma pergunta. Olá, família Pax, alguma pergunta? Não, o pessoal está dizendo que é muito bom te ouvir. Eu quero dizer, quem quiser ir para o Egito fisicamente, entre em contato com o Rafat aí. Você tem aí o Instagram dele, ele fala português fluentemente, é um excelente profissional, a gente trabalha junto há mais de 20 anos, e é incrível realmente, porque você vai viajar no tempo, vai resgatar a tua conexão com todos os templos de luz, e você pode ir quando quiser, né? Independente de ter grupo da Pax ou não, ele mora lá, ele está lá a maior parte do ano. Então, aproveite para peregrinar ao Egito. Aliás, o Egito está deslumbrante, está maravilhoso. Realmente, vocês se prepararam para receber as pessoas do mundo pós-pandemia, né? Todo mundo está de parabéns, realmente. Eu amei ter ido em março. Foi inesperado, foi um presente de Deus do plano espiritual, mas adorei de novo trabalhar com você, tá aí, ver como tá tudo lindo e como tudo tá fácil. Eles fizeram novas rodovias, novos locais, está tudo muito mais rápido você fazer os translados e tudo chiquésimo. Então, olha lá, vamos todos ao Egito, fisicamente e virtualmente. Virtualmente aqui nas lives, a cada 15 dias o Rafat está com a gente. E fisicamente vale a pena, família Pax. A Pax levou 15 grupos ao Egito. E eu realmente amo esse lugar. É um momento realmente das pessoas buscarem a espiritualidade aonde tem a ver, né? E agora estou esperando, como todo mundo, né, a mudança lá para o novo museu, né? Quando é que vai ser? Novembro mesmo, Rafat? Novembro. Novembro. Vamos Novembro. inaugurar em novembro. Sim. Legal. Muito bom. Muito bom. Então, Pode falar. não, não, é que não tem pergunta nenhuma. As minhas perguntas eram justamente o que é a peregrinação, e eu queria te perguntar se tem algum tipo de, por exemplo, nacionalidade que mais pessoas vão ao Egito, por ser talvez mais perto da Europa, ou vocês têm todas as pessoas? É que agora é diferente, né? Porque é um momento de pandemia, está todo mundo esperando ainda, se bem que está acabando, graças a Deus, está todo mundo esperando a oportunidade para viajar com mais segurança. Apesar do calor intenso na Europa, tem caos aéreo em todos os países, né? Porque 2 anos sem quase ninguém viajar, sem ninguém viajar, o mundo não estava preparado para todo mundo ir para o aeroporto ao mesmo tempo, no mesmo mês de férias, né? Então, essa que é a primeira história. Mas tem alguma nacionalidade que as pessoas mais fácil eles irem aí, ou como tá? Não, Porque não. Vem do brasileiro mundo vai inteiro. bastante, né? Vem brasileiros, vem americanos, vem europeus, vem chineses, japoneses. O Egito tem turismo do mundo inteiro. E cada ano o número dos visitantes do Egito, dos turistas, é mais dessa nacionalidade. O ano seguinte é outra nacionalidade, o terceiro ano outra. Então não existe uma nacionalidade fixa sempre, que é a mais que tem.
brasileiro está viajando bastante para o Egito Sim. agora, já que o mundo está começando a ter mais viagens depois da pandemia. Então, tá chegando aqui muitos grupos. Eu hoje estava com um grupo de brasileiros, 21 passageiros. Terminei com eles, eles tiveram um roteiro fantástico. E aproveito também para dizer que se quem das pessoas que estão ouvindo a gente agora nessa live resolve fazer uma viagem para o Egito, estou sempre à disposição para fazer um roteiro maravilhoso, que nesse roteiro sempre tem tipos diferentes de peregrinação. Sim. Tem a gente faz a viagem para Abidos, que é a viagem para fazer a peregrinação faraônica, faz uma viagem também em algumas igrejas do cristianismo, onde Jesus Cristo passou, que é Sim. a viagem, que é a peregrinação cristã, faz a viagem ao Monte Sinai. Então, nos roteiros que elaboramos sempre, colocamos esses lugares sagrados, Monte Sinai, cidade de Santa Catarina, a igreja de São Sérgio, o templo de Uhum. Abidos, o Osirion, esses lugares todos fazem parte dos roteiros para o Egito, né? E agora, como você acabou de falar sobre o novo museu, daqui a 2 meses vão fazer a inauguração desse novo museu. Vai ser um acontecimento muito importante, muito mais importante do que aquela festa que eles fizeram quando mudaram as Os múmias faraós. É. os faraós de um museu para outro, a moradia dos faraós. E acho que todo mundo já Que viu essa lindo. notícia, essa parada na televisão no mundo inteiro. A festa que É. estão preparando vai ser 10 vezes melhor do que aquela que Uau. eles fizeram, e a gente está com muita curiosidade de assistir e de viver esse momento, que vai ser um momento muito especial. Que lindo, muito legal. Ó, tem uma pergunta da Neuza Moraes. Não é a Neuza que costuma viajar com a gente, é uma outra pessoa, não conheço. Jesus foi embrulhado em um tecido? Na verdade, Jesus saiu do Egito vivo. Quando acabou a viagem dele aqui, ele recebeu a notícia que morreu aquele rei que mandou matar todos os recém-nascidos, que é na Terra Santa, que é o país de Palestina agora. E quando ele chegou aí na Terra Santa, depois disso, aconteceu aquela história de ser crucificado e tal. Agora, quando ele morreu, foi embrulhado em tecido, um caixão, o corpo dele subiu ao céu. Essas são crenças, cada religião acredita numa coisa. Nós, como muçulmanos, por exemplo, no Egito, o Egito tem 90% de muçulmanos, acreditam que o corpo de Jesus Cristo subiu para o céu. Ele não ficou nem em tecido, nem enterrado. Não. Ele fez ele subiu até o céu. Mas claro que pode até ter outras crenças de estar enterrado em tecido, ou enterrado em caixão, enterrado como do mesmo jeito como fazia os enterros naquela época. Talvez isso existe também no cristianismo. Sim, muito bom. Olha, você tem 5 minutos. Amanhã eu estou aqui conversando com a querida Marilu Montenegro, que você também conhece lá do Rio de Janeiro. Ela que é psicóloga, excelente profissional, tem feito um trabalho de terapia com os arturianos. Amanhã ela vai falar qual é o grande desafio atual. Então, amanhã, às 5 da tarde, todo mundo aí com a Marilu, querida. Rafat, tua mensagem para os nossos amigos. Bom, a minha mensagem tem muito a ver com o tema dessa live, a peregrinação. A peregrinação, na verdade, já falamos durante essa live, que é uma viagem de um lugar para outro para se unir com Deus, para se purificar, para ser você e Deus a mesma coisa, para falar Sim, com Deus, para se livrar da vida mundana, para se livrar dos pecados, de todas as, vou dizer, todas as ambições materiais, né? Mas também você pode viajar sem mudar de lugar. Basta você, dentro de você, começa a peregrinar. Leva o seu espírito de um lugar para outro, fechando os olhos e fazendo meditações. Você pode fechar os olhos
pode fazer meditações, pode rezar e assim pode considerar isso que é uma peregrinação, porque você viaja do mundo onde tem problemas que você fez, que você comete, onde tem ambições, onde tem energias negativas, onde tem inveja, onde você tem ódio contra alguma coisa, onde tem pecados, onde tem problemas, mas você faz uma viagem dentro de você primeiro, antes de começar os comportamentos, para outro lado, a outra terra, outro destino da viagem, que é a terra da bondade, da caridade, do carinho, Sim. de respeitar a si mesmo, de respeitar o seu corpo, respeitar a sua saúde, respeitar a saúde dos outros, respeitar a vida dos outros, respeitar também a felicidade dos outros. Assim, nós podemos fazer isso como um tipo de peregrinação, cada um na sua religião, Uhum. cada um, não importa qual religião você segue, mas o importante é que vocês desse tipo de comportamento, de meditar e rezar dentro de você, você também muda o seu comportamento para tratar muito bem as pessoas à sua volta, à sua comunidade. E assim, fazendo isso, todos nós, acho que o mundo pode mudar muito e pode ter a paz em lugar da guerra e dos conflitos. É isso que Amém. mais o mundo está precisando agora. Amém. Obrigada, Rafati. Tudo de maravilhoso. Boas semanas aí para você. E olha lá, família Pax, entre em contato com o Rafati para mais perguntas sobre o Egito ou para ir lá fisicamente com seus amigos, familiares. Ele está lá esperando todo mundo. Gratidão. Gratidão. Namastê, família Pax. Obrigado, Carmen. Tchau, tchau.